Olá! Estamos iniciando o nosso Além da Fama neste mês de abril. Abril Azul, que é o mês da conscientização sobre a inclusão das pessoas com TEA. Você sabe o que é o autismo? É muito importante que a gente saiba, porque 70 milhões de pessoas no planeta são autistas. E você pode ter alguém aí do seu lado. E para esclarecer esse tema tão importante, eu tenho o prazer de receber essa doutora, psicóloga, doutora Camila Lessa. Muito obrigada por ter vindo, minha querida. Obrigada eu pelo convite, Suzy. Olá, é um prazer participar, então, de um assunto que é de extrema importância para a nossa sociedade. Correto. E agradeço ter vindo, porque eu acho que é um papel social que nós temos que fazer. Sim. Eu queria que primeiro falasse sobre como a gente identifica se a pessoa que às vezes tem um comportamento que é estranho, que não está muito, porque existe o autismo, o clássico, né? Que é aquele que é fácil, entre aspas, da gente identificar, e tem o espectro. Queria que falasse a respeito disso, doutora. Claro, Suzy. Na verdade, hoje a gente tem vários profissionais diagnosticando, né, o autismo, especialistas mesmo em avaliação. Eu sempre digo que o atendimento precoce, o diagnóstico precoce salva vidas. Perfeito. E salva do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, do seu aluno, né? Então, quando a gente nota atrasos no desenvolvimento dessa criança, a gente precisa procurar o pediatra, o neuropediatra, o psicólogo especialista, né, em transtornos do neurodesenvolvimento. Hoje a gente tem muitos profissionais que são capacitados e por isso que esse número tem aumentado, já falando do aumento desse número, né? Então hoje a gente tem sim informações para que a gente consiga identificar do nosso filho. Você sentiu atrasos na fala, no caminhar, motora, na alfabetização? Porque existem hoje crianças sendo diagnosticadas com 7, 8 anos, né? Hoje muitos pré-adolescentes estão sendo diagnosticados porque o professor nota. Exatamente. Né? Nota uma falta de socialização, então é uma criança isolada, é uma criança que não gosta de brincar com as outras crianças ao redor, é uma criança que tem um atraso motor ou que já teve atrasos motores, então a gente vai pegando esses atrasos junto com o que a escola sinaliza. É o momento de procurar, então, o especialista para que a gente tenha certeza do diagnóstico e assim começar as intervenções. Não, perfeito, porque a gente às vezes acha que aquilo está dentro de um padrão normal, mas o professor, por ter crianças na mesma faixa etária, consegue identificar mais que alguma coisa ali está diferente, né? Sim. E a gente como mãe, por exemplo, a questão de brincadeiras repetitivas, que a criança não gosta de ficar alterando. A criança normalmente gosta de rotina, né? Porque a rotina dá uma segurança. Mas quando é que eu percebo que aquele sinal está me mostrando que alguma coisa é mais que eu tenho que investigar? É um olhar de mãe, né, clássico, muito. É a criança que começa com uma seletividade alimentar. Então, a criança, ao pegar em algumas texturas, ela tem uma ânsia, ela faz uma carinha de nojo, né? Crianças que enfileiram, né, carrinhos e brinquedos. Perfeito. Crianças que ficam naquele brinquedinho por muito tempo, e aí a gente chama de hiperfoco, né? Então, a criança que tem um hiperfoco muito grande de dinossauro e ela fala o tempo todo de dinossauro, né? Então, ela quer assistir o dinossauro, ela brincar só com o dinossauro, já é sim um sinal para a mãe se preocupar, tá? Hoje, Suzy, o tanto de famílias que já passaram por mim, o que eu posso falar para vocês, numa certeza, é que a mãe percebe muito na fala. Tá. Porque existem crianças que começam a falar com 1 ano, 1 ano e meio, quando chega com 2 anos e meio, ela para de falar. Então, essa criança já estava formando frases e a mãe sente uma regressão. Se o seu filho regrediu em qualquer habilidade, é hora, sim, de procurar ajuda.
E aí, o primeiro passo seria o pediatra. Primeiro passo, pediatra, né? Então, é conversar com esse pediatra, falando dessas regressões ou de habilidades que não estão sendo construídas, que estão atrasadas. Como que eu sei isso? Na carteirinha de vacina do seu filho, atrás, a gente tem o desenvolvimento típico dessa criança. Então, com quanto tempo essa criança precisa estar sentando, com quanto tempo essa criança pode e deve estar segurando a cabeça, né? Se você, olhando na sua carteirinha do seu filho e notando e percebendo que tem algo de diferente, é hora de perguntar pro pediatra. Agora, se mesmo você conversando com o pediatra, você nota que esse pediatra não está te dando a devida atenção, neuropediatra. Ok. Porque muitos pediatras ainda hoje usam aquele termo, toda criança tem seu tempo. Sim. Isso hoje é horrível na vida de uma criança com autismo. Sim, porque a gente atraso, né? atrasa muito o desenvolvimento dessa criança. E a gente sempre fala da neuroplasticidade, que é onde o cérebro ele tá mais molinho, digamos assim, num senso comum, para essa criança receber informações e fazer essas novas conexões sinapsas. Então, a gente não pode perder tempo com essa criança. Então, se você foi no pediatra, o pediatra não te ouviu e a mãe ainda sente que tem algo de diferente, né? Às vezes a gente fala, mas vamos comparar uma criança a outra. Eu sempre falo pra família, é bom comparar. Se for pra você salvar o seu filho, compare-se, né? Com o desenvolvimento típico do desenvolvimento. Então, foi no pediatra, ainda assim não. A escola sinalizou, porque hoje, né, na nossa realidade, sociedade, as mães trabalham, então essas crianças vão para a escola. Então, a escola também sinaliza muito, né? E por isso que a gente se preocupa muito em psicoeducar esses professores e pedagogos, porque eles estão na linha de frente, né, Sempre. Eles identificam, né, mais rápido que tem alguma coisa que está diferente ali da criança. Sim. Até chegar em mim, que sou especialista hoje em autismo, um professor já sinalizou para essa mãe. Perfeito. E aí é hora de procurar o neuropediatra, o pediatra ou uma psicóloga infantil que também faça diagnósticos, porque hoje a gente utiliza de protocolos avaliativos, né, no desenvolvimento infantil, e a gente pode sim sinalizar e levantar hipótese, e essa mãe já ir com esses testes no pediatra e no neuropediatra e ficar mais fácil. Hoje, se a gente estiver falando do SUS, no SUS a gente não tem quase neuropediatra. É muito difícil uma mãe achar um neuropediatra, e quando ela acha, consulta depois de 4, 5 meses. Então, hoje, se o mais fácil é o pediatra, então vá no pediatra. Perfeito. E uma questão que eu já trabalhei um pouquinho com autistas é a questão do olhar. Eu acho que é muito importante esse contato, né? Que a gente nota que tem uma dificuldade em manter o olhar, em manter, não é? Essa interação, contato físico, são mais arredios. O som também, um som mais alto, a gente vê que incomoda muito mais, né? Parece que tem uma intensidade maior do que o normal. Isso também poderiam ser dados que levaria esta mãe ou este pai, enfim, a avó, a buscar um auxílio, não é verdade? Isso, são sinais que nem toda criança tem, porque estamos falando de espectro, né? E o espectro, a gente tem diversos sinais. Que eu queria que falasse, exato. A gente tem vários sinais, porque o autista é único, né? Então, existem crianças, sim, com a sensibilidade auditiva, mas existem crianças que não vão ter essa característica, né? E quando me perguntam, doutora, como que eu noto em bebê esse contato visual que você colocou? Então, quando a gente coloca um bebê no peito, no desenvolvimento típico, né, que a gente fala normal, né, no senso comum, o bebê ele tem o contato com a mãe. O bebê ele gosta de olhar para a mãe. Quando você percebe que seu filho não está fazendo esse contato com você, ele só olha pro teto, ele fica buscando, e muitas vezes a mãe fala, mas o que ele tá vendo, né? O que ele tá enxergando ali? É um dos sinais preocupantes, né? Quando esse bebê, ele brinca só com a mãozinha, né? Você coloca estímulos, né, sonoros. Perfeito. E o bebê, ele já com 2 meses, ele já faz isso daqui, ele já busca o barulho, e o seu filho não faz. Sim, é um sinal de alerta preocupante no desenvolvimento. Muitas vezes o seu filho pode não ser autista, mas o desenvolvimento dele está em atraso e a gente precisa intervir. E a gente precisa começar com estimulações.
Tá? Então, é importante, sim, a gente saber características que fazem com que a gente levante esse alerta, né? O contato visual, a seletividade alimentar. Então, eu tô tentando, na introdução alimentar, com 6 meses, meu filho não aceita, né? Ou ele aceita só mais coisas crocantes, ele não aceita, por exemplo, purê, né? Ele joga pra fora, ele dá ânsia. O meu filho, muitas mães falam assim pra mim, ele não mastigava. Sabe, doutora, ele colocava na boca, mas ele jogava pra fora. Então, ele sentia assim, jogava pra fora. Também é um sinal de alerta. Olha que importante. Para que a gente converse com o nosso médico que acompanha essa criança, né, mês a mês. Perfeito. E nessa questão do espectro, porque eu acho importante a gente ressaltar isso, porque normalmente as pessoas ficam só com o padrão clássico, né? Do balanço, da falta mesmo de interação. Como é que a gente identifica nesse espectro sinais que demonstrem assim, é leve, é moderado e é grave? O termo espectro foi muito fundamental. Né, para que a gente separasse isso que você acabou de falar, né? Porque é o autista clássico. Então, se a criança não se balança, se a criança não tem crise, se a criança não grita, seu filho não tem cara que é autista, né? E o autismo a gente já ouviu diversas vezes que não tem cara, né? Léo Kanner, ele fala do autismo a primeira vez em 1943, né? Lá atrás, em atraso do desenvolvimento. E isso foi ganhando termos, né? Então, era o retardo mental, né? Que estava no espectro, né? Hoje a gente fala DI, que é a deficiência intelectual, e veio mudando nessa característica e o modo de se chamar. Lorna, que foi aí o grande nome que trouxe espectro. Por quê? Porque nem toda criança vai ter as mesmas características. Perfeito. Né? Então, o espectro é isso. É um grupo de transtornos de pessoas, mas que nem todos vão ter a sensibilidade auditiva. Nem todos vão ter crise. Nem todos vão se balançar, né? E aí veio os níveis de suporte. Suporte nível 1, suporte nível 2 e suporte nível 3. Camila, qual que é a diferença? Sim. Já está falando o suporte. Aquela criança que precisa mais de suporte, mais de apoio, é o 3. Então, é a criança que não fala, é a criança que a gente muitas vezes precisa entrar com uma comunicação aumentativa alternativa, é uma criança que eu preciso ensinar para ela, Suzy, o apontar. Porque um autista nível 3, quando chega na clínica pra gente, muitas vezes ele não sabe apontar. Ele leva o pai, e é uma das características muito fortes, que o filho leva o pai aonde ele quer. Então, ele quer água, ele pega na mão do pai e leva o pai até a torneira. Ele não aponta. E aí, ele não fala. Então, eu já peguei crianças com 4, 5 anos sem falar. Então, a gente precisa entrar com uma comunicação aumentativa alternativa, porque é de direito e é preciso se comunicar. Com certeza. Né? Então, o suporte nível 3, crianças que não falam, crianças que usam fralda, muitas crianças com 5, 6 anos ainda usando fralda. Crianças que precisam de um apoio na escola, né? Um auxiliar de apoio. E aí, a gente entra nessa parte de inclusão também, né? Então, é uma criança que não se socializa, porque se ela não se comunica, como que ela vai entender as outras crianças? As crianças vão entender ela. Então, ela se isola muito mais. Autista nível 2, né, de suporte, é uma criança que muitas vezes fala palavras soltas, mas aí entra muito em ecolalia. Ela tem a repetição, então ela não fala funcional. Ela muitas vezes está saindo da fralda, ela ainda precisa de apoio visual para tomar um banho, ela precisa que a mãe dê comida na boca. Nível 1 de suporte são crianças que já falam, muitas vezes funcional, mas é aquela criança que ela sofre porque ela não entende o porquê que ela é diferente das outras. Então ela não consegue iniciar uma conversa, ela não consegue manter uma conversa, né? É uma criança de suporte nível 1 que a gente já vê uma comorbidade de ansiedade, por exemplo, nessa criança, né? Então, quanto maior o suporte do meu filho, maior é o nível aí do autismo. Perfeito. E a hereditariedade, como funciona no autismo? Porque muitas pessoas ficam, isso é adquirido, é genético, como é que se processa na maioria das vezes? Suzy, o autismo ainda está sendo muito pesquisado, né? Eu fiz minha formação de especialista em autismo no Albert Einstein de 2022 a 2023, né? E a gente tinha muitas pesquisas ainda, porque a mãe quer uma resposta. Sim, né? Da onde vem, né? O que eu faço pro meu filho não ter, porque hoje a gente tem muitas mães grávidas com ansiedade já pensando se meu filho vai ter autismo. Porque o autismo,
diferente da síndrome de Down e de síndromes, a gente não vê em exame. A gente só vai saber quando a criança nascer, né? Mas a causa ainda hoje, dentro da ciência, é multifatorial. Então, pode sim ser genético. Então, dentro da família, da mãe ou do pai, tem alguém com transtorno e não necessariamente com autismo. Às vezes é um transtorno, um esquizofrênico, um depressivo, né? E aí, dependendo das infecções que teve na gravidez, do ambiental, do que se comeu. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Então, a gente fala que hoje é multifatorial. Não tem uma causa. E se não tem uma causa, não tem culpados. Perfeito. E é isso que nós vamos falar no nosso próximo bloco. E eu espero que você aguarde, porque vai ser muito importante. O que você pode fazer quando foi identificado que aquela pessoa que você ama, ela tem o transtorno do autismo. Me aguarde, hein? Volto já já. Somos a IPTV, a emissora que cresce com você. E continuando esse assunto tão importante sobre o transtorno do espectro autista, aqui com a doutora Camila, ela vai nos falar agora sobre essa questão. Pronto, identifiquei que o meu filho, que enfim, uma pessoa que eu amo, tem o transtorno. Como eu devo agir daqui para diante? Porque sabemos que temos muitos profissionais que vão nos auxiliar. Sim, essa criança então sendo diagnosticada com um neuropediatra, ele muitas vezes coloca no laudo as horas dessa criança, né? Então, as horas de estimulação que essa criança precisa. É importante a gente falar, Suzy, que não necessariamente as horas são feitas dentro da clínica. Olha que interessante. Hoje a gente trabalha muito com o sistema naturalista, né? Com a ciência naturalista que a gente chama. E o que é isso? É a gente estimular a criança nos ambientes naturais dela. Então, eu consigo estimular essa criança num shopping, no mercado, na escola, em casa, né? Então, determinou as horas, procurei uma clínica. E aí eu começo as terapias do meu filho, né? Se for particular, se essa criança tiver um convênio, a gente busca atendimento pelo convênio. Okay. Se nessa clínica que eu escolhi não está credenciada com o convênio, aí eu preciso agir através de liminar, falar com o convênio para ver se o convênio vai autorizar. SUS, né? Então, procurar um CAPS infantil para que a gente consiga começar essas intervenções. Quanto mais cedo, melhor. Tá? E aí você escolhe essa equipe, essa clínica e a gente começa a saga das terapias, né? É importante uma equipe transdisciplinar envolvida, né? Então, o que é transdisciplinariedade? Então, psicólogo, TO, que é a terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicopedagoga, musicoterapeuta, hidroterapia. Então, são profissionais trabalhando num plano unificado com o mesmo objetivo, que é evoluir áreas que estão em déficit dessa criança. Certo. Né? Então, quando essa criança chega na clínica, a gente faz uma avaliação de habilidades, onde estão os maiores déficits dessa criança, para que a gente comece a intervir. Agora, a gente não pode esquecer do treino parental. Que é fundamental, né? Fundamental, Suzy. Porque muitas famílias têm esse apoio de terapias, mas ao final de semana não sabe o que fazer. É isso que eu ia perguntar. Em casa, o que esta família pode estar fazendo para fazer uma adaptação desta criança com esse universo? O que ela vai ter que fazer, como é que ela se aproxima de alguém? A gente dá exemplos, dá frases. Como é que uma família poderia estar auxiliando nessas questões simples do dia a dia? Sim. O profissional, ele é responsável por treinar essa família. Perfeito. Então, isso é responsabilidade do profissional que está acompanhando o teu filho. E você precisa exigir isso dele. Se eu não sei como lidar, eu preciso exigir desse profissional. Então, a gente utiliza muito de pista visual, ô Suzy. E o que eu sempre falo nas redes sociais, quando eu consigo, né? Essa psicoeducação de família. A gente precisa dar previsibilidade para essa minha criança. Eu preciso falar para ela o que vai acontecer durante esse dia, né? Durante todo o dia dela. Então, com pista visual fica mais fácil, porque o autista, ele é muito concreto. Então, ele tem uma falha, né, no sistema de abstração, né? Então,
Se você falar pra ele, olha, daqui 10 minutos a gente vai pra escola, ele não sabe. 10 minutos pra ele pode ser 1 hora, pode ser o dia todo e ele pode desregular. Então, mostrando pra ele, colocando um timer, fica mais fácil de você seguir esses combinados com seu filho. Mas é claro, a equipe precisa treinar essa família dentro da ciência, que é da análise do comportamento aplicada, que é o ABA que tanto se fala, que hoje é a ciência que mais traz resultado em comportamentos de crianças autistas. E quando alguém se aproxima e fala alguma coisa para a criança não responde, a família deve falar, olha, ele é autista, ele está dentro do espectro. Qual é a postura que um pai, uma mãe, uma pessoa que está ao lado de uma pessoa com um transtorno pode utilizar? Porque poucas pessoas, e aliás eu acho importante a gente falar, identificam que aquele cordãozinho do quebra-cabeça significa... faz parte do espectro autista, né? Isso, exato. Aí, Suzy, a gente entra no luto da família, né? Muitas famílias não querem expor a criança. Sim. Né? Porque entra no rótulo. E aí, essa família, ela precisa também passar por esse entendimento de diagnóstico. E se a família está bem, ela pode falar, olha, ele é autista, né? Porque não adianta você estar insistindo. Eu fui numa loja, dando exemplos aqui, eu fui numa loja muito grande em São Paulo, comprar brinquedos para a clínica, e eu ouvi uma criança gritando, e só do grito eu falei, eu identifiquei autista, e tava eu e uma terapeuta da minha clínica, a gente com a roupa da clínica, e essa criança, ela queria um carrinho de 5 mil reais que estava na porta da loja. As lojas também precisam, e é por isso que a gente estava falando fora, né, do programa do psicoeducação. Né? Essas lojas precisam também saber o que de fato colocar, quando colocar e onde colocar. Porque se essa criança, ela quer um carrinho de 5 mil, dificilmente a mãe vai oferecer algo... que vai satisfazer. Que vai ser reforçador. Sim. Que a gente fala para essa criança. Então, primeiro ela começou num grito. E aí o comportamento vai subindo de pico. E ela começou num grito, aí daqui a pouco ela começou a jogar todos os carrinhos, quebrar os carrinhos da loja, e ela foi pra cima da mãe, pra bater nessa mãe. Esse menino, ele tinha em torno de 12, 13 anos. Ok. Essa mãe começou a chorar. Tadinha. E da onde eu tava, eu avisei. E todo mundo, Suzy, olhando. E criticando, né? Num olhar de julgamento, de que mal educado, como né? Não segurou, porque ele não falava, conteve, eu quero carrinho. E eu me aproximei da mãe e eu falei, eu sou terapeuta, a senhora quer ajuda? Ela, por favor. Tadinha. Sim, chorando muito. A gente ficou fazendo manejo nessa criança durante 40 minutos no chão. A gente teve que levar ela pro chão, fazer manejo corporal, porque quando que a gente faz esse manejo físico? Quando ela tá correndo risco de se machucar. Ou a outra pessoa. Pra você ter uma noção, ele correu pro lado do elevador pra se jogar. A loja tinha 3 andares. Então, eu e a terapeuta, ali na hora, Suzy, muita gente... Meu Deus. É até engraçado, gente. A falta de informação faz com que a gente erre. E tá tudo bem errar, mas você precisa buscar informação. Porque enquanto a gente tava fazendo manejo, as pessoas vinham e falavam, você quer esse cachorrinho? E aí subia o pico do comportamento dele. Porque quando a gente tava diminuindo esse pico, uma pessoa ia lá e falava com ele, ele ficava mais irritado. Por quê? Porque eu não quero o ursinho. Eu quero o carrinho de 5 mil, né? Mas se as pessoas soubessem como fazer e de que forma agir, a gente teria menos crises de crianças, né? E aí, nesse momento, eu pedi uma sala com ventilação, muito calor. Ele tava de blusa de moletom. Isso faz com que a crise aumente. O calor. A temperatura. A temperatura. E aí, a gente fala do sistema sensorial das crianças. Então, se pra gente aqui, Suzy, tá calor, pra eles é 2 vezes pior. Então, é importante a escola saber disso. Porque eu entro em muitas escolas pra fazer observação, porque a criança está desregulando e ninguém sabe o porquê. Eu entro na sala de 26 alunos, que não tem janela, com 2 ventiladores barulhentos e que o vento vem quente. Entendi. Essa criança desregula porque sensorialmente tá muito difícil pra ela, né? E aí eu pedi uma sala mais fresca, o pessoal da loja, então pode vir, doutora. A gente entrou na sala. Ainda bem. E foi nessa sala que eu consegui regular ele. 40 minutos. 40 minutos. Essa mãe chorando. E aí depois que a gente viu que ele levantou, que a gente conseguiu fazer ele se acalmar e ele se interessou, a gente pegou um brinquedo de causa e efeito, que nada mais é do que robô, brinquedo com luz.
luzes. E eu perguntei pra mãe o que ele gosta. Porque é muito importante você saber. Essa criança, ela só vai prestar atenção em você quando você dá algo que ela gosta. Porque enquanto você estiver falando com ela na crise, ela não tá te ouvindo. Aliás, na crise não escuta nada, né? Não, na crise já Como não escuta. Como é que a gente age na crise? Fale o menos possível. Ok. Menos possível com essa criança. Principalmente se ela é suporte nível 3. Se ela é suporte nível 3, a gente fala uma palavra. Calma. Tá tudo bem. Calma. Se a criança estiver gritando, ela não vai te escutar. E se você continuar falando no ouvido dela... Irrita mais, Suzy. A gente ficou 40 minutos. Quando eu vi que ele se acalmou mais, eu deixei ele com a minha terapeuta, com a Laila, maravilhosa, que me ajuda há 6 anos já dentro da clínica. E eu fui falar com essa mãe, porque essa mãe estava em prantos. E essa mãe falou, e como que a gente sai daqui com ele? Ou seja, o olhar de julgamento das pessoas lá fora. Eu falei, eu vou acompanhar a senhora. Ele faz terapia? Ele faz uma clínica aqui próximo, então tudo bem. A gente vai fazer o seguinte, porque o carrinho estava lá. A pilha de carrinho estava na porta. Eu falei, a gente vai direcionar ele. A gente vai sair com ele, a gente vai dar demanda de baixo custo, dá tchau, manda beijo e a gente vai bloqueando onde tem o carrinho. Então, com o nosso corpo, a gente faz com que essa criança não visualize de novo o carrinho, porque senão ele entra em crise de novo. Foi isso que a gente fez. A gente falou pra ele. Ela falou o nome dessa criança. Eu falei, olha, vamos agora sair da loja e vamos pra clínica. Porque ele ia pra clínica, a mãe me falou. Vamos! E ele, vamos. E aí, eu fui bloqueando. Olha, que legal lá embaixo. Você vai andar de ônibus. E ali a gente vai conversar com a criança pra tirar o foco. Chegou na beirada do elevador, da escada rolante. Eu pedi um beijo pra ele. Me dá um beijo. Ele... Você deu uma demanda de baixo custo, a criança fez, é sinal que ela saiu da crise, do pico, da birra, e ela consegue seguir. A mãe saiu agradecendo muito, eu gostaria muito de ter o contato dessa mãe, na hora a gente não conseguiu, pra eu perguntar como ele está. E muito mais que isso, Suzy, eu senti uma mãe despreparada, uma mãe com medo dos olhares, uma mãe que não foi orientada, que numa loja daquele tamanho, talvez não seria aquele momento dela levar o filho. Mas eu vou isolar meu filho? Não, você vai preparar ele. Então, você vai com pista visual, você vai já preparar ele que lá vai ter o carrinho, mas que hoje não é dia de comprar o carrinho. O que você vai fazer até a loja, até o mercado? Mostra. Hoje a gente vai comprar o Homem-Aranha e depois a bolacha. É isso. Combinado? Combinado. Combinado não sai caro e eles cumprem o combinado. Olha, interessante isso que disse. Então, eu vou levar meu filho ao supermercado. Eu vou até ele, um lugar que ele queria lá o salgadinho. Falo, um salgadinho, ok? Isso antes de chegar até o mercado. Então, em casa eu já vou preparar meu filho. Ok. Em casa eu já vou deixar com que ele escolha. Se ele for verbal, perguntar, olha, a gente vai no mercado. E lá no mercado, a mamãe vai comprar açúcar, leite, café. O que você quer comprar? Ah, eu quero salgadinho e eu quero chocolate. Então, tudo bem. Você vai ter a pista visual do salgadinho e do chocolate. E você vai levar junto com você isso. Isso a gente tá falando, Suzy, de criança que já tem tempo de permanência em mercado, tá? Porque tem outros que não há possibilidade. Né? Isso, porque o que eu vejo muito? Eu já fiz também manejo num mercado super grande. Eu estava fazendo compra e um menino de 14 anos começou a desregular. Depois, conversando com essa família, a família me falou, né? Olha, ele realmente não tem tempo de permanência. Ele só consegue ficar 1 hora e a gente já tá 1h30, então 1h30 ele vai começar a desregular. Não adianta você mostrar a pista pra ele, porque na verdade não é mais o que eu quero, é o cansaço e que eu não consigo verbalizar. Eu tô cansado, eu quero ir pra casa. Porque quando eu estou cansado, quando você está cansado, o que a gente faz? A gente entra num cantinho, a gente liga o ar-condicionado do carro e vou embora pra casa porque eu estou cansada. Eu tenho o meu limite, eu sei o meu limite, eles não sabem se a gente não ensiná-los, né? Então, tem isso também. A mãe precisa identificar esse tempo de tolerância. O meu filho aguenta ir onde eu vou, o tempo que eu vou ficar. Então, eu sempre peço para as famílias começarem com minutos. Então, você vai até o mercado e você só vai comprar um item pra você e um pra ele. Vai pro caixa, paga e sai. E a gente vai aumentando esse tempo. Agora você vai comprar 2, ele 2. Agora você vai dar uma cestinha pra ele. Até que ele aguente realmente uma compra. Né? Uma compra mensal, que é o que a gente faz. Porque no mercado, numa compra, a gente não fica em menos de 1 hora no mercado. Não mesmo. Né? Então, é importante. Então, você leva essa pista. Então, ele escolheu o salgadinho, o chocolate. Mas agora ele chegou lá e ele quer o Danone.
E você não pode comprar o Danone. E você não pode ceder a isso. Porque cedeu, ele sabe que toda vez eu vou gritar, ela vai ceder. Exatamente. Vira uma chantagenzinha, né? Isso. Aí eu grito, não tá mais resolvendo, eu vou tacar minha cabeça na parede. Não tá mais resolvendo. Crescente, né? Isso é um crescente. Eu vou bater, né? Então é assim que eles visualizam. Chegou lá, essa criança quer um Danone, você vai mostrar a pista, mas qual foi o combinado? Não é um salgadinho doce? Vamos procurar, direciona. Já vai pro corredor do salgadinho que ela escolheu, do chocolate que ela escolheu. Muito que dificilmente essa criança vai desregular se for por item, né? Pode desregular por conta do sensorial, porque tá calor, porque o ar-condicionado tá muito gelado, pode. E aí é importante a mãe identificar. Na minha clínica, a gente sempre treina as mães para a função do comportamento. Porque se eu identificar a função do comportamento dessa criança, eu sei como agir. Como é isso? Então, dá um exemplo. Por exemplo, a gente tá falando de itens. Essa criança começa a ficar irritada porque ela quer item. A gente fala que a função do comportamento é acesso a item. Então, se eu sei que ele tá começando a desregular por acesso a item, eu sei como agir. Eu vou direcionar essa criança pro item que eu combinei. Se a função do comportamento dela for chamar a sua atenção e na hora dela gritar, você falou para, você deu atenção, você reforçou. Esse comportamento tende a continuar. Porque, olha, eu queria chamar a atenção da minha mãe, eu gritei, ela me deu. Então é dessa forma que eu vou chamar a atenção dela, gritando no mercado, né? Se a função do comportamento for sensorial, então a criança começou a suar. E aí ela começou a ficar irritada, agitada. Eu sei que eu tenho que levar ela para um ambiente mais fresco. Então, saber as funções do comportamento faz com que a gente entenda como agir. Ou minimamente como agir. E eu minimizo essas crises das minhas crianças. Gente, fantástico. Que aula incrível para todos nós. Porque isso serve para todos nós, enquanto seres humanos mesmo. Não, independente de termos o autismo ou não, né? Como a gente se autorregula. Porque isso é fundamental. A gente vai rapidinho para um break. Voltamos já já com mais dicas da doutora Camila sobre esse sentido de autorregulação. O que você pode fazer de maneira prática para ter esse momento de conseguir contornar uma situação mais delicada. Vou rapidinho para o intervalo e volto já já. Acompanhar a programação da IPTV ficou ainda mais fácil. De qualquer parte do mundo, você pode assistir tudo ao vivo por meio do aplicativo IPTV Play, disponível para Android e iOS. Pelo site www.iptv.com.br. E se quiser rever nossos conteúdos, basta seguir a página da IPTV no YouTube, clicar no sininho para ativar as notificações de vídeos novos e ficar por dentro de tudo. Aproveite para assistir nossos programas também pelo YouTube. Venha ser integrante do nosso time. IPTV, a TV que cresce com você. E voltamos ao nosso Além da Fama com a doutora Camila, dando uma verdadeira aula sobre o transtorno do autismo. Estávamos falando sobre essa questão da autorregulação, não é? Eu gostaria que me desse mais algumas dicas. E, aliás, ela tem aqui 2 livros maravilhosos que nós recomendamos para que você leia e fique cada vez mais informado sobre o transtorno do espectro autista. Esse daqui é um livro só seu, né, doutora? E esse é Autismo muito... Autismo muito além do diagnóstico. Eu sou autora, junto com o Anderson Flávio, um psicólogo, onde eu venho com capítulos de orientação parental. Ótimo. E aí, quem participou desse livro foram profissionais da clínica, tá? Da Clínica Integrária, a gente chamou esses profissionais para agregar pra gente nesse livro. O Autismo, uma jornada consciente, eu sou coautora, também entrei num capítulo de orientação parental, porque é o que a gente estava falando, né, Suzy? A família saber o que fazer faz toda a diferença no tratamento e na vida. Eu sempre pensei assim, o que eu quero deixar? Eu estudo muito, né? Há 6 anos eu estudo o autismo, né? Sim. Então, o que eu quero deixar e como deixar? E aí eu falei, bom, eu vou começar a escrever livros. Eu fui convidada pela Literária para fazer parte da Marjorie, né? Que é a autora desse livro. Automaticamente já
E bem na época eu tava pensando sobre isso, então eu aceitei. Depois a gente fez o livro que foi lançado em 2025 nosso, da clínica, e agora eu vou lançar como coautora também, junto com o Dr. Tiago Castro. Muitas mães que estão nos assistindo e profissionais sabem. O Dr. Tiago Castro é referência aí, neuropediatra, com 2 filhos autistas, né? Então, a gente vem com o tema TOD, TEA e TDAH. Nossa, perfeito. E eu também sou coautora, falando também dessa importância da orientação, mas aí eu venho não só com a família, mas a orientação de profissionais de educação, né, escola. Perfeito. E nessa parte de educação parental, o que mais gostaria de dar destaque que poderia estar auxiliando quem está nos assistindo agora? Mães e pais disponíveis para ser orientados. Porque querer ser orientado faz parte do processo, Suzy. Eu não consigo orientar quem não quer ou quem não consegue no momento. Quando eu vou orientar um pai, eu sou psicóloga, né? Então, eu sempre busco observar como que esse pai está emocionalmente. Porque eu já atendi mães que sentam na minha mesa para eu orientar do filho e ela começa a chorar e ela fala que está em depressão. Como que eu vou orientar essa mãe? A gente, dentro da ciência, a gente fala que a mãe precisa ser coautora. Os pais, a família. O que é ser coautora? É saber o que fazer. Né? Ser coterapeuta, né? do próprio filho. Mas para eu fazer isso, eu preciso acompanhar essa família. Eu também preciso cuidar dessa família. Sim. Então, eu preciso ter uma família que tenha tempo de ser orientada. Porque, pensa bem, hoje eu estudo há 6 anos para eu estar orientando vocês. Uma mãe, ela não vai conseguir ser orientada em 50 minutos numa sessão. Claro. Ela precisa de tempos, né? E é um passinho de cada vez. Eu ir na casa dela, eu fazer treinos lá. É os 2 participarem, né? O pai, a mãe, ou quem mora na casa, a avó. E a gente, hoje mesmo, a gente foi orientar. Nesse momento, a gente tá orientando uma avó. Porque a avó fica com a criança. Sim. Se fica, tem que ser orientada. Perfeito. Porque todos nós precisamos falar a mesma língua. Então, se hoje eu puder dar uma orientação para as famílias, é que vocês estejam disponíveis para ser orientados e que cuide do emocional. É o cuidado de quem cuida. Ai, sem dúvida. E quando tem o processo de negação? Porque eu acho que, às vezes, para o pai, né? A mãe, eu vejo que ela é mais aberta, até na busca. Muitas vezes eu vejo o pai mais receoso, fazendo um processo de negação. Imagina, eu também era assim. Sim. Isso daí tá normal. Como é que se age nessa hora? A gente identifica o estilo parental. Então, provavelmente é um pai que também foi criado com punição, com regras, e ele acha que ele precisa passar isso pro filho. Então, eu fui assim porque eu fui criado dessa forma e tá tudo bem. E eu escuto de muitos pais, mas eu consegui sobreviver. Eu tinha dificuldade na escola, mas eu consegui, né? Mas você conseguiu como, né? Que adulto hoje você é? E quando eu faço essa pergunta, o pai se desmancha. Então, sim, tem o processo de negação, né? Tem aquele filho que eu idealizei e tem aquele filho que nasceu. E não que eu não ame meu filho. Eu amo muito meu filho. Mas a minha preocupação é a qualidade de vida do meu filho. Eu sou mãe também da Sofia, de 6 anos. E quando eu tive a Sofia, até hoje, eu acho que vai ser a vida inteira. Eu me preocupo como vai ser a qualidade de vida da Sofia. A mãe do autista também. E muito pior, né, Suzy? A mãe e o pai, ele pensa, e quando eu morrer? Exatamente. É a grande preocupação de todos nós. Muito mais quando você tem um filho que tem o transtorno. Isso. Então, atípico, né? E aí vem uma preocupação maior, vem um sofrimento maior. Então, você cuidar desse emocional é essencial da família hoje. A gente tem, né? E eu gostaria que todas as clínicas tivessem o que a gente implantou na clínica, que é um grupo Café com Equipe. Então, todo mês a gente faz temas diferentes. Esse mês, por exemplo, a gente fez uma palestra do autismo, mas não do que é o autismo, porque as mães já sabem, né? Vivem na pele. Mas como que eu pego esse diagnóstico e não age como uma sentença. O que eu faço para eu trazer qualidade de vida para o meu filho, né? E eu olhar para essa criança com potencialidade. Essas crianças têm potenciais. Com certeza. Mas elas precisam ser estimuladas. Elas precisam de uma equipe. Elas precisam do SUS. Ela precisa de profissionais estimulando, né? E quando se tem a estimulação, a gente consegue sair da estaca 0 e ir para a estaca 10. Nós estávamos falando sobre isso. Eu acho muito importante que a doutora também diga de exemplos de pessoas muito bem-sucedidas que têm o espectro autista, né? O Elon Musk,
Não é? Quer dizer, como é que você imagina que uma das pessoas mais ricas do mundo, que descobriu aí coisas interessantíssimas da tecnologia, ele é autista, né? Sim. E assim, o Anthony Hopkins, quem não conhece, um grande ator inglês, fantástico, é autista. Então, quando disse que não é uma sentença, eu acho que é fundamental que você busque mais informações a respeito para que você se fortaleça e auxilie essa criança, esse jovem, esse adolescente, né? E muitos pais também que descobrem que são autistas através do filho, não é verdade? A gente não pode romantizar, né, o autismo, porque a gente cita nomes de pessoas super importantes, né, super inteligentes, mas que se a gente for conversar com essas pessoas, eles sofreram muito, né, Suzy? Muito, né? E que provavelmente essas pessoas já têm comorbidades, né, de transtornos de ansiedade, de depressão, né? TDAH. Exatamente. Então, se a gente parar pra gente pensar, hoje, a gente precisa dar apoio. Com certeza. Para essas pessoas que estão diagnosticadas, para essas pessoas que estão sendo diagnosticadas e para as famílias que vão ser diagnosticadas, que é o que você fala. Né? Muitos pais, quando eu pego o pai falando assim, numa negação, não, mas eu era igual. Eu tenho um comportamento igual ele. Aí eu já sei. É um pai que uma probabilidade maior dele vir a ser diagnosticado. E, de fato, na clínica, pelo menos, é assim que acontece, né? Então, muitos pais que se veem no filho começam a desconfiar e faz a bateria de testes e aí descobre que é autista. E aí é libertador, né? Como muitos autores, né? E de livros, inclusive, que são diagnosticados. Políticos que são diagnosticados, eles falam, né, dessa libertação após diagnóstico. Com certeza. Eu começo a me entender. Exato. Eu começo a saber quem eu sou e por que eu sou dessa forma. E aí, eu me aceito. Então, muitas vezes, quando o pai não aceita o filho, ele não aceita a si mesmo. Com certeza. Sem dúvida. Doutora, queria que deixasse algumas dicas para quem está nos assistindo, porque o assunto é riquíssimo, não é? E onde a gente pode buscar mais dados com relação a isso, principalmente dessa questão de a educação parental, né? Como é que a gente pode estar aprimorando? Porque muitas vezes a pessoa não tem a possibilidade de ir até uma clínica, sabe? Não tem a possibilidade financeira, o SUS vai demorar muito. Qual seria, assim, um caminho para se iniciar esse processo? Hoje a gente tem canais maravilhosos, né, Suzy? O seu mesmo hoje abordando isso, né? E que é de graça. Sim, é isso que nós precisamos, né? Uma missão. A internet hoje, ela está aí pra gente usar da melhor forma, de forma positiva. Sim. É claro que com a tecnologia a gente sabe que tem as pessoas falando besteira na internet, né? Essa parte que não é tão boa, mas hoje a gente precisa pegar essa riqueza que a gente tem, que é a internet, e usar a nosso favor. Então, no YouTube você encontra canais especializados. Maíra Gaiato, né, que hoje é uma das referências também, dando diversas palestras mesmo no YouTube, aulas, gente, aulas sobre TEA, sobre TDAH, sobre como ensinar meu filho com TDAH, com autismo, né? A gente tem o Dr. Tiago Lopes, que no YouTube também está falando. Eu tenho o meu canal no YouTube, que é a Clínica Integrare, que a gente faz podcasts, né, e canais e sites e Instagram, né? Páginas do Instagram de clínicas bem conceituadas que você vai ouvir falar sobre seletividade alimentar, que é um tema também de extremo sofrimento da mãe, porque pensa, um filho seu não consegue comer, né? E tá com uma desnutrição. Então, a gente tem canais muito importantes e que levam a sério a ciência, dando orientação. Então, hoje, se eu puder orientar, YouTube, canal Dr. Tiago Lopes, Maíra Gaiato, Dr. Tiago Castro também, doutora Ana Beatriz, psiquiatra, né? Ana Beatriz também falando muito sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. E temos agora, em agosto, vamos fazer um convite a todos que estão nos assistindo, em Bragança Paulista, um congresso. Queria que falasse a respeito disso, doutora. Suzy, assim como eu comecei a ficar preocupada, como que eu levo informação, né? E eu não queria que morresse ali nas famílias só da minha clínica. Eu comecei a organizar um congresso, o Neurointegra. E o ano de 2025 a gente fez em Cotia. E agora a gente vai fazer em Bragança Paulista, no dia 1º de agosto vai acontecer o congresso. Inclusive, o Dr. Lucelmo também,
que é uma referência no TEA, que também tem o canal no YouTube. Ele vai estar sendo um dos palestrantes. A Márcia falando sobre a neuromodulação, que é um tratamento hoje no Brasil novo e que muitas pessoas ainda não conhecem. Teremos médicos, eu também falando da parte de orientação parental e essa importância. Tá incrível o congresso. Entra lá na página, né? Congresso Neuro Integra e já reserve a vaga. Nossa. Porque são vagas limitadas. Não, perfeito. E lembre-se sempre que o conhecimento é o que liberta. Você buscar conhecimento, vai buscar informação. Isso é fundamental para sua qualidade de vida, não é? Sim, é verdade. Ai, doutora, eu quero agradecer imensamente a sua participação. Foi muito importante, esclarecedora. Eu tenho certeza que você aí em casa gostou. E passe esse vídeo para outras pessoas também. Compartilhe a informação, porque é assim que a gente vai fazer uma sociedade muito melhor. Exatamente. Obrigada, doutora Camila. Obrigada, Suzy. Conte comigo. Obrigada, gente. Até a próxima, então. Sexta-feira eu aguardo por vocês aqui na nossa IPTV, no nosso Além da Fama. Até mais!